Bom, vamos lá, pessoal. Desde que existiu reivindicações de vários alunos, na expectativa de entender melhor como lidar com a teoria dos orbitais moleculares, no susto, vou resolver algumas questões que constam em nossa lista de exercícios e vamos ver o resultado final. Espero que o resultado final seja satisfatório. Vamos lá, vamos à primeira questão que devemos resolver da nossa lista de exercícios tratando de orbitais moleculares. Então veja, pessoal, a primeira questão da nossa lista de exercícios trata do seguinte: quantas combinações lineares independentes são possíveis para 4 orbitais 1s? Quando lidamos com esse tipo de questão, devemos ter em mente que o número de orbitais moleculares que são formados é igual ao número de orbitais atômicos que temos na base. Então, como estamos lidando com 4 orbitais do tipo 1s, teremos, consequentemente, 4 orbitais moleculares sendo formados. Bom, logo, para 4 orbitais atômicos, teremos a formação de 4 orbitais moleculares. Porém, não satisfeita, a questão ainda pede para, considerando o número de interações não ligantes e antiligantes, para organizarmos esses orbitais moleculares em ordem crescente de energia. Porém, para que possamos organizar esses orbitais em ordem crescente de energia, temos que identificar cada uma dessas 4 combinações que levam aos orbitais moleculares. Então vejam, se temos na base 4 orbitais s, então vamos lá, temos 1, 2, 3, 4 orbitais s. Uma possível combinação desses 4 orbitais s que poderíamos levar em consideração é a seguinte: poderíamos levar em consideração uma combinação em que o nosso primeiro s interage em fase com o segundo, que interage em fase com o terceiro e que interage em fase com o quarto orbital s. Uma segunda possibilidade seria, por exemplo, os 2 orbitais s interagindo com a mesma fase e os 2 últimos orbitais s que estão sendo considerados interagindo fora de fase. Aqui eu chamo a atenção para o seguinte: vejam, todos os orbitais que estão interagindo apresentam o mesmo sinal. Logo, essa primeira condição que eu apresento, ela é equivalente a essa segunda condição. Lembrando que com este círculo eu estou representando cada um dos orbitais s envolvidos. Vejam o seguinte: se eu troco o sinal de menos por mais e faço o mesmo de mais por menos, ainda assim as combinações levarão a resultados equivalentes. Vamos a uma terceira combinação possível. Veja que uma terceira combinação possível seria, por exemplo, o primeiro orbital interagindo com o segundo fora de fase, o terceiro aparecendo fora de fase em relação ao primeiro e o último orbital aparecendo em fase com o primeiro. Vejam que nós temos aqui agora uma terceira combinação com a qual os 4 orbitais s envolvidos interagem. E notem que esta última combinação que obtemos, ela é equivalente a esta outra combinação que eu apresento. Aí fica a pergunta: mas afinal, qual seria a quarta combinação? Para isso, temos que considerar uma combinação de sinais que não levamos em consideração ainda aqui. E qual seria essa combinação? Vejamos, o que é que nos resta considerar? Já consideramos a combinação dos 4 orbitais em fase, já consideramos uma possibilidade em que temos 2 orbitais em fase e
outros 2 orbitais fora de fase, agora nos resta considerar uma situação em que apenas um dos orbitais está fora de fase. Ou melhor, a combinação que falta a ser levada em consideração é uma condição em que temos uma alternância quanto à combinação dos orbitais atômicos envolvidos, ou seja, a combinação seria esta aqui, olha. O primeiro orbital com sinal negativo, o segundo orbital com sinal positivo, o terceiro orbital com sinal negativo e o quarto orbital com sinal positivo. E essa última situação, ela é compatível com esta daqui, ó. Beleza? São essas as 4 combinações de orbitais moleculares que são obtidas quando lidamos com orbitais s. Bom, agora que temos as 4 combinações, temos condições de resolver ao item B, que pede para organizarmos estes orbitais em ordem crescente de energia. E como é que faremos isso? Vejam, em nossa aula tratando do problema da partícula na caixa, vimos que quanto maior, ou seja, quanto maior é o número de nós que a função apresenta, isso implica que maior, ou melhor, deixa eu me dar uma organizada aqui, ó. Isso implica que maior será a energia correspondente. Bom, então vejamos. A nossa primeira combinação apresenta todos os orbitais interagindo em fase. Com isso, podemos afirmar tranquilamente que a nossa primeira combinação é aquela que apresenta menor energia, uma vez que todos os orbitais estão interagindo em fase. Então vamos lá, a nossa combinação de menor energia é aquela em que os 4 orbitais interagem em fase, né? Então, I, a combinação I, em que temos os 4 orbitais interagindo em fase, ou seja, todos com sinal negativo ou todos com sinal positivo, é aquela que leva a uma condição de menor energia. Vejam que em nossa quarta combinação temos um nó, aqui, olha nessa interação, temos um segundo nó e temos um terceiro nó. Então, a combinação de número 4 é aquela que apresenta um maior conteúdo energético, uma vez que temos o maior número de nós. Vejam que a condição 2 e 3 apresentam energia equivalente, né? Porém, o critério de desempate aqui é que, enquanto a combinação 2 apresenta apenas um nó, né? Ou seja, uma região aqui, olha, em que temos uma mudança de sinal, no caso da combinação 3, temos uma mudança de sinal na função, 2 mudanças no sinal da função. Então, com isso, a nossa combinação que apresenta o segundo maior valor de energia é a segunda combinação e a terceira combinação em ordem crescente de energia é, portanto, a quarta combinação. Bom, assim a questão pede no item C para desenharmos uma figura correspondente às combinações lineares dos orbitais 1s para uma molécula linear hipotética H4. Na realidade, como nós já estamos lidando com a combinação de 4 orbitais s, e desde que cada átomo de hidrogênio apresenta um orbital s, temos que esta combinação de 4 orbitais já são
aquelas combinações que se espera para uma molécula hipotética H4. Como é que ficaria, afinal, essa figura ilustrando as combinações obtidas? Fica assim. Então, veja. Já vimos que a nossa combinação em que os 4 orbitais estão em fase é a de menor energia. A segunda é aquela que apresenta apenas um nó. Então é aquela em que temos os 2 primeiros orbitais com a mesma fase e os outros 2 com uma fase diferente. A terceira combinação em que aparece em ordem crescente de energia é aquela que apresenta 2 nós, ou seja, primeiro componente e último componente com a mesma fase, primeiro componente e último com a mesma fase, então primeiro e último com a mesma fase, e por fim, a função que apresenta o maior número de nós é aquela de maior energia. Então, pessoal, quanto à resolução desse exercício, ficaremos por aqui e vamos à nossa próxima questão.